Boa noite, eu sou Wilson Fialho, estou aqui no programa TV a Serviço do Rei e quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém de Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui nós vemos que relata o nascimento do Senhor Jesus. O capítulo 2 do livro de Mateus. E nós vemos que Judá, que era o reino do norte, onde se tornou a expressão de Deus aqui na terra, que era a divisão do povo de Israel, que dividiu o reino do norte e reino do sul, e o reino do sul passou a se chamar Judéia. E o Senhor veio para os seus, para o povo de Israel, que naquele momento era a Judéia. Só que a Judéia caiu numa religiosidade muito grande. No passado, o povo de Israel muitas vezes pecou por causa da sua idolatria. Começaram a adorar a Baal, a Dagon, a Moloque. E já nessa época da Judéia, o povo de Israel trilhou o caminho da religiosidade. E o Senhor veio aqui para salvar primeiramente o judeu e depois os gentios. Só que aqui ele aparece os magos do Oriente. A religiosidade prega os 3 reis magos, mas a palavra de Deus fala os magos do Oriente. Não se sabe se eram 2, 3 ou 4. E os magos tipificam sábios, conhecedores das ciências, da química, da física, da astronomia. E o verdadeiro sábio é aquele que conhece o Senhor Jesus, que escolhe o caminho de conhecer o Senhor Jesus e recebê-lo como seu Salvador. E foi o caso desses sábios. Eles quiseram adorar o Senhor Jesus. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A estrela tipifica o sinal da vinda do menino Jesus. E há também os sinais da volta do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esses sinais estão nos céus, os astros, as mudanças dos astros, a posição da terra, coisas que não eram comuns estão acontecendo. Esses sinais estão na sociedade, onde o Senhor, em Mateus capítulo 24, mostra como seria o mundo antes e perto da volta do Senhor, que é o momento que a gente vive hoje. Muita maldade, os tempos iam ser como de Sodoma e Gomorra, muita imoralidade, guerras, relatos de guerras, terremotos, coisas naturais e sobrenaturais estão acontecendo. Tudo isso é um aviso da volta do Senhor. Assim como os magos viram o sinal da estrela, hoje nós vemos os sinais no céu e na terra. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde haveria de nascer o Cristo. O rei Herodes era um rei que não tinha muita autonomia, porque a Judéia vivia sob o domínio do Império Romano. Ele era um rei ali, uma marionete do Império Romano. E provavelmente ele não era uma pessoa do Senhor.
O anúncio da vinda de Jesus Cristo deixou ele muito inquieto, porque ele teve medo de perder o seu reino. Herodes representa hoje o mundo que não quer receber o Senhor Jesus. O mundo abomina a vinda do Senhor, porque o mundo quer permanecer assim como está. E nós somos aqueles que amamos a volta do Senhor, porque queremos rejeitar esse mundo do jeito que ele é e amamos a vinda do Senhor para estarmos junto com Ele. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Aqui nós vemos que Herodes perguntou aos escribas e aos sacerdotes onde haveria de nascer o Messias. E eles responderam na ponta da língua, em Belém de Judá. E ainda falaram como estava escrito no Velho Testamento, a profecia. Isso tipifica a religião. Os sacerdotes e os escribas sabiam na ponta da língua onde haveria de nascer o Cristo. E os magos estavam lá seguindo os sinais. Os magos também representam aqueles que estão fora do sistema religioso. Para adorar o Senhor Jesus plenamente, você tem que estar fora da religiosidade. Mas aqueles sacerdotes e escribas sabiam na ponta da língua onde haveria de vir o Cristo, mas não foram ver o menino Jesus. Da mesma forma, muitos hoje conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-se deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhe: Ides, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Aqui nós vemos uma mentira que Herodes estava falando para os magos, de uma certa forma enganando-os e seduzindo eles. A mesma coisa acontece no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo não quer a volta do Senhor. Porém, muitas vezes, o mundo, o sistema religioso, o sistema de governos, se fazem amigos das coisas de Deus para dar um bote, para introduzir coisas mundanas dentro da igreja. O mundo está entrando dentro da igreja. A igreja atual, ela está muito mundificada. Ou seja, elementos pagãos, elementos do mundo estão sendo introduzidos dentro da igreja, juntamente com heresias. E os crentes, de certa forma, estão desapercebidos disso. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que viram do Oriente, a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quanto mais nós vemos os sinais da volta do Senhor, mais devemos nos alegrar, porque a vinda do Senhor é próxima. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quando eles entraram na casa, viram o menino e sua mãe Maria, e o adoraram.
Hoje nós precisamos ver o Senhor Jesus. Não com nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos espirituais. E nós vemos o Senhor através da sua palavra. Quando comemos e bebemos da sua palavra, nossos olhos espirituais são abertos. E nós começamos a ver as coisas do Senhor, a ver o agir de Deus em nossa vida e na vida daqueles que seguem. E eles entregaram 3 presentes, 3 tesouros. Talvez daí muitos acham que são 3 reis magos. Coisa que a Bíblia não relata. O primeiro presente é o ouro. O ouro tipifica a natureza divina. O ouro é um metal incorrupto, que não enferruja, não se oxida, não se estraga. E a vida do Senhor é uma vida incorrupta, é uma vida eterna. E Ele promete essa vida eterna para nós. O segundo presente foi o incenso. O incenso, ele era feito com ervas aromáticas e representa a vida do Senhor Jesus aqui na terra, que o Senhor Jesus foi como um incenso agradável ao Senhor. Da mesma forma, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida agradável ao Senhor, que suba como um aroma agradável. Essa vida é uma vida de se negar a si mesmo, uma vida de abstinência do mundo, de amor ao próximo, de adoração ao Senhor. E o terceiro presente foi mirra. Mirra era feito de uma casca de uma árvore e era também uma erva amarga, e tipifica a morte do Senhor, o sofrimento no Calvário. O Senhor morreu por nós de uma forma muito difícil, algo terrível, mas Ele fez por amor a nós. Muitas vezes na nossa vida passamos momentos de mirra também, de tribulações, de vales, mas tudo isso serve para nosso aperfeiçoamento, para nosso crescimento, para nosso amadurecimento espiritual. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Senhor quer que o Senhor primeiramente nos alerta com a sua palavra, através dos irmãos, através de sonhos, para não sermos seduzidos por Herodes, ou seja, não sermos seduzidos pelo mundo. Então Ele quer que nós tomamos outro caminho, o caminho da palavra de Deus, o caminho da igreja, o caminho estreito, que leva à vida eterna. Então, meu irmão, eu convido você a tomar um outro caminho. Não o caminho que Herodes falou. Não o caminho de regressar até Herodes e falar onde estava Jesus. Porque Herodes queria matar Jesus. Ele não sabendo onde estava Jesus, de uma certa forma, mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Então, isso foi uma cilada de Herodes, uma cilada de Satanás. O Senhor fala para tomarmos outro caminho, o caminho da palavra de Deus, o caminho da cruz, o caminho de negação, o caminho da salvação. Quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, graça, Senhor, e paz a todos os irmãos que ouvem esse vídeo aqui no site a serviço do Rei. Senhor, que essa palavra sirva de orientação, que toque o coração de cada irmão que esteja assistindo. Agradeço, Senhor, por tudo, desde já. Amém, amém, amém. Quero dizer que em breve estarei com um novo vídeo aqui no site a serviço do Rei.